Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Presidentes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Convidados. Assinalamos o bicentenário da primeira Constituição Portuguesa, que, embora de existência fugaz, teve um enorme valor político, jurídico e histórico. No seu impulso inicial, não concluiu sequer um ano de vigência, mas permaneceu como o princípio do fim do antigo regime. A pintura que encima este hemiciclo é uma imagem da Constituinte vintista. Esta imagem segue até hoje como bandeira da soberania popular e da igualdade perante a lei. E é esse o legado nacional a que nos inclinamos. Podemos ler a Constituição de 1822. A nação é livre e independente e não pode ser património de ninguém. A ela somente pertence fazer, pelos seus deputados juntos em cortes, a sua Constituição ou lei fundamental, sem dependência da sanção do rei. No artigo 9º podemos ler: a lei é igual para todos. Tudo isto era profundamente revolucionário contra a monarquia absolutista e os seus privilégios de casta. Estava mesmo até às revoluções de 1830 em contracorrente com a Europa da Santa Aliança, restauracionista do absolutismo pós-Revolução Francesa. É certo que essa soberania fundada na nação se reduzia a homens com renda suficiente, mas não deixa de ser um avanço incomum face a séculos de monarquia e domínio daqueles que estavam acima da lei. Era o produto de um liberalismo que ainda era a esquerda da época. E, no entender de muitos historiadores, estabeleceu uma monarquia republicana. A figura real não tinha intervenção substancial nos assuntos públicos e o Parlamento seria o novo trono. Esta ideia nuclear é recuperada na Constituição de 1838 e abre o caminho à eliminação da monarquia e à instauração da República na Constituição de 1911. A emergência de uma soberania provinda da cidadania é obra, entre outros, do Sinédrio, que reúne a partir de 1818 no Porto. Um grupo de intelectuais e comerciantes que chamou a si o ativismo revolucionário. E foram eles que assumiram o poder com o apoio de exército e de populares, com uma perspectiva de país. Foram eles que idealizaram a Revolução de 1820, depois de pesadas faturas das invasões napoleónicas e do protetorado inglês. Tinham no próprio nome a mensagem do seu propósito. Sinédrio significa, pelo étimo grego, assembleia, como aquela em que estamos. E por isso há que prestar reconhecimento ao mais destacado deles todos, Manuel Fernandes Tomás. Foi o arquiteto do vintismo e da Constituinte de 21. Revelou-se na configuração da estrutura da Constituição e no seu catálogo de direitos individuais e direitos gerais. Mas relevo aqui o que é poucas vezes enaltecido: o facto de ter conseguido que a maioria da Constituinte votasse o alargamento do direito de voto aos homens empregados e não proprietários. Cito Manuel Fernandes Tomás: o Congresso, privando os trabalhadores de votarem nas eleições, irá pôr a nação portuguesa em pior estado do que estava antes de se estabelecerem as eleições diretas. Por este modo, qualquer cidadão português não gozará do direito mais precioso que o homem pode ter na sociedade, que é o de poder escolher aquele que o há de representar. Se se admite ao rico votar, porque há de ser excluído o que não tem nada. Gomes Canutilho situa aqui a origem de uma lei eleitoral de janeiro de 1822 que consagraria um direito de sufrágio tendencialmente universal, apesar de ainda não incluir o sufrágio feminino. Na Carta de 26, esse tipo de sufrágio universal será afastado a favor do voto censitário, mas o sufrágio universal, sem distinção social nem distinção de género, foi uma longa jornada que começou realmente em 1822. Quando olhamos para a pintura deste hemiciclo, de Veloso Salgado, é Manuel Fernandes Tomás que vemos no uso da palavra, mas reparamos também no eclesiástico que presidia os trabalhos, o Bispo da Bahia. E aí estava a encruzilhada maior. Que Brasil! A Constituição destinava-se a ser a lei fundamental do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Essa projeção colonial ainda tinha guarida no vintismo. O rei João VI estava no Brasil e fora intimado a aceitar quer o regresso a Lisboa, quer o resultado da Constituinte, o que fez, embora com dissimuladas intenções. Ainda antes da aceitação formal da Constituição por parte do monarca, a 1 de outubro,
o regente Pedro declarou a independência do Brasil. Era o fim do Reino Unido. Os Braganças reagiam ao vintismo, não querendo a recolonização do Brasil, entretanto elevado a reino, nem que nele acabasse o poder da aristocracia agrária e da escravatura, o que era a opressão de classe. A independência do Brasil, sobre a qual também passam 200 anos, foi a rejeição do vintismo. É certo que a Constituição vintista não estava isenta de culpa. Ela admitia implicitamente a existência de escravos nas colónias e do tráfico de escravos em que assentava o sistema económico brasileiro. Mas não é menos certo que a independência do Brasil, apesar de ter sido querida por muitos, inclusive pelos movimentos abolicionistas negros, manteve o poder dos escravocratas. Esse sentido de independência incompleta seria 60 anos mais tarde traduzido por Joaquim Nabuco como, e cito, a vontade de unir em uma só legião os abolicionistas brasileiros para apressar, ainda que seja de uma hora, o dia em que vejamos a independência completada pela abolição e o Brasil elevado à dignidade de país livre, como foi em 1822 a nação soberana perante a América e o mundo. Voltando a Pedro, hoje tão celebrado, dissolveu pouco depois a Constituinte brasileira porque não lhe agradava o liberalismo radical que se perfilava nos representantes do povo brasileiro e otorgou uma Constituição ao Império Brasileiro. Pedro I do Brasil quis repetir o mesmo processo em Portugal com a imposição da Carta Constitucional, rejeitando o acervo da Constituição de 22, mas perdeu o poder para a restauração absolutista. Convém lembrar que pode sempre acontecer uma vila francada para acabar com as democracias. Note-se, ultrapassando propaganda contrafeita e hoje muito em voga, que Pedro era hostil a quaisquer ideias de soberania popular e podem crer que o era do coração. A Constituição de 38 já não foi outorgada pela Rainha Maria, mas aceita e respeitada pela dita. Pedro não teve outro remédio senão contemporizar com os liberais na guerra civil contra o absolutismo, ou não teria também outro meio para ver a sua filha no trono. Contudo, isso significou que no Portugal europeu tinha terminado, finalmente, a democracia de direito divino. Infelizmente, não no Brasil, onde o Império só cairá em 1889, meses depois da abolição da escravatura. Outros ilustres vintistas deixaram o seu nome na Constituinte de 21, como Borges Carneiro ou Ferreira Borges. Todos foram precursores da esquerda republicana e do Portugal que somos. O liberalismo radical do século XIX transportou-se para o republicanismo e para o democratismo que haveria de vencer outros momentos de retrocesso em Portugal. A recuperação das ideias relativas à soberania popular é um desafio sempre atual, quando assistimos à emergência de diretórios político-económicos outorgados, e esta é a palavra, por tratados internacionais, sem qualquer decisão direta dos povos. Prestemos, por fim, um último tributo à memória da Constituição de 22. Ela cria a escola pública para rapazes e raparigas em todos os lugares do território. Esse era o horizonte imaterial, mais material, que ali ficou de um novo Portugal. Obrigada.